I'm Karina, welcome to English in Brazil e hoje nós vamos falar sobre esse tal de though no final de frase que vocês tanto me perguntam o que será que significa, como que eu uso esse though, mas mais do que isso a gente vai falar de muitas conjunções e conectores que dão a ideia de contraste em inglês. Mas o que são conjunções? Conjunções são palavras que você usa para conectar sentenças, né? Você conecta sentenças e ideias, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje e essas conjunções podem dar a ideia de adição, de conclusão, de causa e consequência, de tempo, mas hoje eu escolhi falar só sobre de contraste porque eu já falei sobre esse assunto nesse vídeo aqui, então se você quiser ver mais conjunções, só clicar ali no card. Mas então vamos começar com esse tal de though. O though, como eu disse, dá uma ideia de contraste, você usa ele para contrastar ideias. E ele pode ser usado no início, no meio e no fim de frase. Os livros de gramática geralmente vão mostrar esse uso no início e no meio. Por quê? Porque é o uso mais formal dessa conjunção. Quando a gente usa ela no final de frase, é um uso mais informal. Então vamos ver um exemplo no começo. Though he tried hard, he lost the competition. Então, nesse contexto, o though vai significar apesar de. Então, apesar de ele ter tentado muito, ele perdeu a competição. Though he tried hard, he lost the competition. E nesse contexto, eu poderia substituir o though por although. Although he tried hard, he lost the competition. Mesmo significado, tá? Apesar de ele ter tentado, ele perdeu a competição. E eu poderia usar, inclusive, even though. Even though he tried hard, he lost the competition. Mesmo significado, só que o even though é uma forma mais enfática, tá? Você também pode usar essas palavras no meio da frase, olha só. He lost the competition, though he tried hard. Então, ele perdeu a competição, apesar de ter tentado muito. He lost the competition, although he tried hard, ou he lost the competition, even though he tried hard. Mais ou menos o mesmo significado aqui. Agora, no fim de frase, eu não posso usar although e even though. Eu vou usar só o though. E como eu disse, é um uso mais informal. E nessa posição, o though vai funcionar como um but, como um must. Só que lá no final, olha só, um exemplo com but. He tried hard, but he lost the competition. Ele tentou muito, mas ele perdeu a competição. Vamos fazer isso com though. He tried hard, he lost the competition though. Então, significa a mesma coisa que a primeira versão da frase, só que agora eu substituí o but por um though lá no final. A gente pode usar esse though no final também para mostrar uma oposição à ideia de alguém. Então, por exemplo, alguém me diz, you shouldn't eat candies. Você não deveria comer doces agora. E daí eu falo, it's so good though. Mas é tão bom, né? Então, it's so good though significa mas é tão bom. Só que ao invés de estar usando but, eu poderia falar but it's so good, que tem o mesmo significado, mas eu usei o though aqui. It's so good though. Mesma coisa. And you know what? Dá pra usar inclusive but e though na mesma sentença. Olha só. The apartment isn't very nice, but look at the garden though. Então, o apartamento não é muito legal, mas olha aquele jardim. Então, eu tô criando esse contraste usando but e though na mesma oração. Então, como eu já tinha o but nessa frase, o though aqui tá servindo só para dar uma ênfase mesmo, né? But look at the garden though. Mas though, even though e although não são as únicas palavras que a gente usa para exprimir contraste. A gente pode usar, por exemplo, however. I don't like the apartment. However, I like the garden. Então, eu não gosto do apartamento, ponto. Entretanto, vírgula, eu gosto do jardim. Então, o however ou vai estar no início de frase, assim, seguido de uma comma, de uma vírgula, ou ele vai estar entre commas, between commas, e significa entretanto. Eu poderia usar também nevertheless, que também significa entretanto, e é muito formal, então isso você vai ver geralmente em textos escritos mesmo. As pessoas não costumam falar nevertheless na rua, porque isso é algo muito formal, tá? Por exemplo, I don't like the apartment, ponto, nevertheless, vírgula, I like the garden. Então, entretanto também. Tem mais alguma coisa de falar apesar de? Tem. Uma forma é falar despite, despite. Despite my salary, I want to buy a car. Apesar do meu salário, eu quero comprar um carro. Então tá implícito aí que o meu salário é baixo, né? Despite my salary,
I want to buy a car. Despite, apesar do meu salário. E além de despite, você pode usar in spite of, que tem o mesmo significado. Por exemplo, he got the job in spite of his tattoos. Então, ele conseguiu o emprego apesar das suas tatuagens. Até porque já era julgar as pessoas pelas suas tatuagens, né? So, he got the job in spite of his tattoos. Então, despite e in spite of são formas bastante formais de dizer apesar de. Como eu posso dizer em vez de? Instead of buying a car, she decided to buy a bike. Então, em vez de, ou ao invés de comprar um carro, ela comprou uma bicicleta. Então, instead of significa em vez de. E eu também poderia dizer rather than. Rather than. Rather than buy a car, she decided to buy a bike. Então, em vez de comprar um carro, ela decidiu comprar uma bicicleta. Mas olha a diferença de estrutura da frase. Na primeira é instead of buying a car, então eu vou usar o ing depois do instead of, e o rather than, você vai usar o verbo no infinitivo sem o to, não vai ter ing. Rather than buy a car, she decided to buy a bike. I walk instead of running. Eu caminho em vez de correr. I walk rather than run. É o mesmo significado, mas numa eu uso o ing e na outra não. Mas quando é um substantivo que vem depois e não um verbo, né? A frase fica exatamente igual, você só substitui ali o rather than pelo instead of e vai ter o mesmo significado. I drink water instead of soda. I drink water rather than soda. Mesmo significado, eu bebo água em vez de refri. E aí você pode também encontrar em um texto, até escutar alguém falando on the one hand, blá 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 blá, on the other hand, blá 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 blá. Aí você pode ficar pensando, hand? O que tem a ver mão nesse texto? Será que esse texto está falando de mão? Será que a pessoa está falando de mão? Não, ela não está falando de mão, porque a gente usa on the one hand para dizer por um lado e on the other hand para dizer por outro lado. Então o uso de hand aqui não vai ter nada a ver com as suas mãos, vai ser por um lado, por outro lado. On the one hand, I'd like a job that pays more, but on the other hand, I enjoy the work that I'm doing at the moment. Então, por um lado, eu gostaria de ter um emprego que me pagasse mais, mas por outro lado, eu tô feliz fazendo o que eu tô fazendo. Life sucks. E para finalizar, vamos falar do uso de while e whereas, que dão essa ideia de contraste também. While talvez vocês já conheçam, mas porque ele é usado para dar a relação de tempo. Por exemplo, while I was talking to John, my father was doing the dishes. Então, enquanto eu estava falando com o John, o meu pai estava lavando a louça. Então, while pode dar essa ideia de tempo, mas também de contraste. John is tall, while Paul is short. Então, o John é alto, enquanto o Paul é baixinho. Né? Então, uma frase bem simples para dar uma ideia aí. I like living in the city, while my husband prefers the countryside. Então, eu gosto de morar na cidade, enquanto o meu marido prefere morar no campo, no interior, né? O while aqui tá dando esse contraste significando enquanto. E nessa frase eu poderia usar whereas também. Então, I like living in the city, whereas my husband prefers the countryside. Mesmo significado, dá um contraste. Eu gosto de morar na cidade, ao passo que o meu marido prefere o campo. Então, o whereas e o while vão ter o mesmo significado nesses exemplos que eu tô dando pra vocês. Vão dar essa ideia de contraste, tá? Só que o whereas vai ser mais formal. Talvez você encontre muito mais em textos do que na fala. Some married couples argue all the time, whereas others never do. Então, alguns casais brigam o tempo inteiro, ao passo que outros nunca brigam. Então, esse é o significado de whereas nessa frase. So, thanks for watching. I hope you like this video. Se vocês quiserem mais vídeos com esse tipo de conjunções, connectors, dicas até para escrita, para leitura, deixem aqui nos comentários que eu farei com o maior prazer. E espero que tenham entendido o famoso though em final de frase que tanta gente já me pedia para falar sobre, mas com o bônus aí de todos esses outros connectors que exprimem a mesma ideia de contraste. Se gostou do vídeo, deixe muito like para eu saber que vocês gostaram e see you next video. Bye!